Estamos ao vivo! Ai, sexta-feira, fim de semana chegando. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre demandas escolares, nesse novo normal aí, né? Que a gente tem hoje, que as crianças estão estudando em casa. Thaís chegou já por aqui. Logo, logo eu já te chamo, tá bom? Aliás, manda que logo, logo eu te aceito. Se você puder me ajudar a encaminhar, né, a live para mais pessoas, para ver quem que vai acompanhar aí a gente hoje. Deixa eu fixar o assunto aqui hoje. Vou tentar encaminhar para algumas pessoas, vamos lá. Tem algumas pessoas do meu convívio que não são mães, não sei se vai fazer alguma diferença para elas. Mas não sei se você vai falar só na questão das mães, ou talvez também com com as próprias pessoas que estão fazendo cursos, né, EAD agora, enfim. Então, vamos lá, vou mandar para algumas pessoinhas aqui e vamos tocar. Vamos ver se alguém aparece para falar com a gente. Vou já te enquanto você vai entrando, eu vou fazer aquela introduçãozinha de sempre que eu faço. Tá chegando gente já, legal. Thaís, linda! Olá. Deixa eu fazer aquela introdução básica, porque fica gravado, né? Então eu gosto de fazer aquela introdução. Sim, sim. Bom, essa é uma live semanal, né? A live, o bate-papo semanal que eu faço por aqui. E eu sou muito abençoada por estar recebendo pessoinhas lindas aqui para bater papo comigo, vários assuntos diferentes, né? Que tem a ver aí com as nossas vivências como mulheres, principalmente, que é o meu, né, o maior público aí que eu quero atingir. E hoje eu tô com a Thaís, que é pedagoga, depois ela vai até falar mais pra gente sobre, né, essa experiência dela, e ela vai falar com a gente sobre como a gente pode lidar com as demandas do EAD, que tá aí, faz parte do nosso novo normal, né? Então as crianças estão todas aí, cheias de lição, os professores se adaptando também, tá tudo meio que acontecendo assim, de uma hora para outra, né? Então tá todo mundo nessa vibe de assim, de se adaptar, né? Aqui em casa, nas primeiras semanas, foi bem complicado. Os professores estavam perdidos, os alunos ficavam perdidos, estava bem bagunçado. Mas agora acho que eles estão começando a entrar num ritmo melhor. Mas eu acho que essas dicas aí da Thaís vão ajudar bastante a gente. Tem uma pessoa aqui com a gente, vamos ver se vai chegar mais gente. Mas é isso. Thaís, esse espaço é seu, fica à vontade, se apresenta, né? E aí você pode fazer, né? Falar sobre as suas dicas, o que você gostaria. Em algum momento, às vezes, se eu tiver dúvida ou se eu achar interessante, eu falo alguma coisa também. Mas o espaço é seu, fica à vontade, tá bom? Obrigada, Dani. Fiquei muito feliz com o convite e em poder compartilhar um tema tão atual e interessante, né? Principalmente para as famílias e para as mães nesse momento. Como você bem me apresentou, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga também. E como eu não consigo parar de estudar, no momento estou estudando aromaterapia, para aliar a educação também. Mas, assim, eu tenho uma plataforma de ensino que começou no ano passado. Na verdade, a gente começou fazendo alguns testes no ano passado, mas também tem um reforço presencial. Então, o meu reforço presencial tem mais tempo do que a plataforma, mas nesse momento a minha plataforma ganhou mais destaque por ser online, né? Então, acabou que nesse momento, tanto os alunos do presencial como novos alunos aderiram à plataforma, mas a verdade é que o online ainda assusta, né? Assusta ainda muita gente Novidade, ainda né? rejeita. Hã? Tudo que é novidade dá uma assustada, né? Sim, verdade. E assim, muita gente acha que assusta os jovens, que os jovens que não vão adaptar. Não, pelo contrário, os jovens se adaptam mais rápido. Às vezes a negação vem do pai, vem da mãe, porque acha que é difícil para eles e pensa que é difícil para criança, para adolescente, mas não, eles se adaptam muito rápido. A questão é que, às vezes, os pais, por superproteção ou por ter dificuldade, acham que eles também não vão conseguir. Mas eles ainda ensinam a gente, tá? Eles Eu geralmente lembro, ensinam. você falando disso, eu lembro da época que eu dava aulas de inglês
E uma das matérias que a gente tinha na época, lá dos livros, era exatamente um capítulo sobre isso, sobre os imigrantes digitais e os que tinham nascido na era digital, né? E nós, os pais, nós somos imigrantes, né? Porque quando veio a internet e tudo mais, a gente já era vivo, né? E eles não, eles já nasceram com isso. Para eles é muito comum, né? Sim, verdade. E, inclusive, eu tive diversas situações, assim, tive situação de alunos do presencial em que a mãe falava, não vai fazer nada online com você, não. Nem com você, nem com a escola. Deixa passar, pensando naquele pensamento que seria só 15 dias, né? Não, quando os 15 dias passar, minha filha ou meu filho corre atrás do prejuízo, tanto no reforço quanto no presencial. Eu dizendo, Uhum. cuidado, você está cometendo dois erros. Primeiro, a gente não tem previsão de quando vai voltar. E segundo, você está deixando sua filha para trás, porque ela não vai aprender com esse novo momento. Porque esse momento também é de aprendizagem, para todos nós, né? E aí Sim. ela na hora não entendeu muito bem, não escutou, está correndo Opa. atrás. Infelizmente atrasou um pouco a filha, porque achou que ia voltar logo. E aí ela não fez as atividades da escola, não fez a atividade do reforço e agora está tendo que correr atrás. A verdade é que o momento é de adaptação mesmo. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Uhum. Tô vendo que tá chegando mais gente. Pessoal, fiquem à vontade. Se vocês quiserem comentar, vou aproveitar para pedir para quem tá por aí colocar o dedo no coraçãozinho, se já gostou até do tema, porque quando vocês apertam aí o coraçãozinho, o Instagram um help aí pra gente. Thaís, fica à vontade, eu sei que você tem uma lista aí, né, das dicas que você vai passar pra gente. Como a gente tem uma Sim. horinha aqui, a gente precisa ser, né, mais... Eu sei que a professora gosta de falar bastante, nós somos duas Ai, aqui, né, como? e se deixar, então vamos tentar, né, ficar mais focado na temática para que a gente possa caminhar, tá bom? Então, fica à vontade. Pronto. A primeira dica que eu trago é um tema que eu, de certa forma, como professora, não consigo escapar e falo independente de quarentena, mas que a gente tem que adaptar na quarentena, que é ter uma rotina. Então, assim, a verdade é que a gente não tem mais a mesma rotina, mas precisa ter uma rotina. A rotina é indispensável. E isso é introduzido desde a educação infantil. Não adianta dizer, mas meu filho é muito pequeno. Não, a gente introduz naturalmente. Até a mãe introduz isso no filho, quando tem o horário de tomar banho e tal. Nos estudos também é indispensável. Então, a primeira dica indispensável é rotina. Não consegue ter a mesma rotina? Cria uma nova, mas não deixa de ter rotina. A rotina é indispensável nesse momento. E aí você pode flexibilizar. Se a escola dessa possibilidade de flexibilizar a rotina, você pode flexibilizar, mas tem que ter o horário certo para estudar, porque o que eu vejo é que as crianças estão ficando muito perdidas, e aí, não, pode fazer qualquer hora, não tem prazo, então vai deixando para depois e vai acumulando, e esse acumular está sendo muito prejudicial, porque aí gera ansiedade, gera nervosismo, e eles não dão conta do recado, entende? Então, a primeira dica indispensável, rotina, mesmo que seja uma nova rotina. Uhum. Isso que você falou de rotina eu acho muito importante, porque você até falou, né? Alguns pais acham que não é assim, que não tem mais o horário da escola, não precisa, só que crianças, né? Eu não sei exatamente qual a idade, mas as crianças elas se sentem mais ansiosas, mais perdidas, às vezes até mais estressadas, se não tem a rotina, né? Então é muito Sim, importante, sim. né? É indispensável desde os primeiros anos incluir uma rotina. Só muda o tipo de rotina, tá? Mas é indispensável. Inclusive, desde a creche, a gente já introduz. Então, quando você trabalha com educação infantil, a gente já introduz rotina, a hora do banho, a hora do brincar. Muda o tipo de rotina. Mas ela é indispensável até pra gente adulto, né? Mas ela é indispensável em qualquer idade, desde a creche. Legal. Então, então vamos lá. Segunda dica: acordo entre todos da casa. Isso é que eu tô vendo faltar muito. Então, assim, nesse momento, os pais precisam trabalhar em casa, muitos deles, e as crianças precisam estudar. Então, tem que existir acordo. E aí não existe um único acordo, porque não existe uma única família. Cada família tem que fazer o seu acordo. Então, o pai tem que trabalhar em casa, a mãe tem que trabalhar na rua, quem é que vai ficar com o filho, como é que o filho vai se organizar, como é que vai receber essas informações da escola. Então, tem que sentar e fazer um acordo. Isso já era para ter feito desde o início, mas muita gente não se tocou nisso e foi deixando acontecer, né? Então, se não fez até agora, senta e faz acordo familiar, tanto para o home office dos pais, como também para o estudo dos filhos, porque nesse momento está meio misturado.
E aí, se, por exemplo, na hora que a criança for estudar, o pai estiver descansando e assistindo TV, a TV vai distrair a criança. Se na hora que a criança precisar do pai, o pai estiver muito ocupado, ele vai ficar sem atenção também que precisa. Então tem que ter acordo, ó, esse vai ser o horário que você vai estudar, esse vai ser o horário que eu vou descansar, esse é o horário que eu vou trabalhar. Fazer acordos para que a rotina dos pais, que também mudou a rotina, fique alinhado com a rotina dessas crianças e adolescentes. Eu acho que nisso que você está falando de acordos, me corrija se eu estou errada, mas eu acho que o acordo não só de horários, mas de locais, né? Porque você falou isso, por exemplo, da televisão. Mas é importante que tenha o local de estudo, o local de trabalho, né? Aqui em casa eu faço home office, né? Então, por exemplo, aqui em casa eu faço home office. E aí eu tenho o meu escritório, mas, por exemplo, essa última semana a gente fez uma troca. Minha filha está estudando lá no fundo, no escritório, e eu estou trabalhando aqui, porque ela conseguiu se concentrar melhor lá, ela conseguiu, né, ficar melhor. Como ela está também fazendo algumas pendências além das aulas mesmo, então ela está passando quase que o dia inteiro lá. E aí, quando ela precisa da minha ajuda, eu posso ajudá-la, mas eu estou trabalhando aqui porque o meu trabalho hoje está me demandando um pouco menos de concentração, então eu posso estar mais, assim, né, mais no meio, vamos dizer assim, da bagunça, se tiver, né? Se tiver assistindo TV ou se tiver, enfim. Porque eu não tenho dois espaços assim, tão que a internet funcione tão bem que não tenha essas interrupções. Eu tenho só um espaço. Então a gente entrou nesse acordo também de que ela está usando lá agora e eu não, mas quando eu preciso a gente troca, enfim. Então são acordos assim, né? Sim, sim, com certeza. E na verdade, a terceira dica, o acordo de local. Porque realmente, quando você fala acordo, é acordar tudo mesmo. E aí até inclui, uma coisa que eu esqueci de falar, inclui o aparelho. O que é que você vai usar para estudar? Porque o que é que eu vejo? Crianças pequenas estão precisando usar tecnologia, mas às vezes não tem um celular pela idade, aí precisa usar o celular do pai ou da mãe, ou o computador. Então, até o acordo do material. Mas a terceira dica é justamente essa. Precisa ter um local de estudo. Estudar não funciona com todo mundo, estudar em qualquer lugar. O ideal é quanto mais novo, mais a Acontece isso. necessidade. Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, tá, agora tô. Tem uma travadinha aqui, mas tudo bem. Então, assim, quanto mais novo, mais a necessidade do local, porque os mais novos se distraem mais fácil. Tá? E aí, quando vai ficando mais velho, entrando na pré-adolescência, adolescência, aí tem muito também de ritmo. Mas mesmo assim, eu recomendo o local. Por que eu digo que tem ritmo? Porque tem adolescente que consegue estudar ouvindo música, assistindo TV. A concentração, para mim, não é a mesma. Mas eles dizem que conseguem. Eu, pelo menos, não consigo. Mas, assim, cada um vai ter o seu ritmo, principalmente chegando na pré-adolescência e adolescência. Mesmo assim, o local é indispensável, porque o ambiente tira a sua atenção, a TV tira a sua atenção, o pai colando no telefone, a mãe conversando no telefone, fazendo um trabalho, tudo tira atenção. Além disso, a gente precisa ter postura para estudar. Se você se joga na cama e vai estudar, você não estuda do mesmo jeito. Então, uma cadeira e uma mesa não precisa ser necessariamente um escritório. Se for, melhor ainda. Como sua filha teve essa opção. Mas pode ser uma mesinha adaptada com uma cadeira para ter a pessoa sentada com postura e ter onde apoiar para escrever ou para ler. O ideal é que esse canto seja um canto que não tenha barulho, que não tenha som de TV e tal, e também que tenha como você ter a postura, porque o que eu vejo é muitas crianças estudando deitadas e não é a melhor opção. Então, a terceira dica é justamente o que você falou, local. Não, eles são assim, né? Quanto mais eles puderem ficar largadinhos, melhor, né? Eu vejo a minha. Agora, como eu falei, ela tá lá no escritório, mas nas primeiras aulas ela ficava deitada. Eu falava, você tá dormindo? Você tá assistindo a aula de verdade? Não, tô ouvindo, professor, tô ouvindo. Ouvindo a aula até menos mal, né? Eu também tô passando por isso, porque como eu tô dando aula online, alguns se jogam na cama e ficam assistindo. Mas aí quando você tem que anotar e escrever, cadê a coragem para pegar caneta, pegar caderno, pegar livro? Aí fica mais complicado. Então, o local é a nossa terceira dica que eu acho indispensável.
Legal. Eu A acho quarta dica. Ah, diga. uma coisa, antes de você passar para a próxima, uma coisa que eu acho importante, né? Essa rotina, essas três dicas, eu acho. A rotina o local e os acordos, na verdade, né? Eu acho que é importantíssimo, inclusive, porque assim, a gente ouviu muito e até rolou muito meme falando das mães ficando enlouquecidas com as crianças, né, com as Sim. lições em casa. E eu entendo, né? Eu cheguei até a discutir um pouquinho, não de forma ruim, mas assim, conversar com uma pessoa que estava meio que, né, fazendo esses memes e brincando com isso e com julgamento com essas mães, sabe? E É assim, essa verdade. pessoa é homem, é jovem, não entende, sabe? Eu falei, olha, você não é mãe, você não sabe qual é a situação. Imagina que essas mulheres, algumas delas, né, trabalhavam fora, algumas delas tinham babá ou empregada, e de repente ela se vê dentro de casa sem o trabalho dela, com todas as preocupações que isso traz para ela, sem uma empregada, sem uma babá, algumas nem marido tem, então elas estão sozinhas, e ainda tem a demanda da escola. Então você consegue imaginar toda essa mudança de uma hora para outra? É muita loucura Verdade. mesmo. A pessoa toma um Uhum. tempo para respirar, para se adaptar, para entender. E ela não precisa ser julgada, é o que ela menos precisa nesse momento. Ela precisa de apoio, ela Sim. precisa de orientação, né? Então eu fiquei realmente muito brava, assim. Porque eu fico brava com esse tipo de coisa, sabe? Não julga, tenta entender a pessoa, tenta orientar, ajudar, sabe? E aí eu penso que assim, a rotina e os acordos, eles ajudam exatamente nesse sentido. Porque tem mãe que, igual você falou, tá precisando fazer o home office. Isso. Então, se ela tem esses acordos, ela consegue fazer o home office dela e consegue dar o apoio para a criança também, desde que seja muito bem acordado, né? Uhum. E ainda tem uma questão, né? Quando você falou aí da adaptação das mães, a gente tem muitas escolas em tempo integral. Então, as mães realmente não tinham esse contato de estudar durante o dia inteiro, era só de noite, tá? O fim de semana. Então, mudou tudo para todo mundo. As crianças também estão sentindo falta dos colegas, então, às vezes, tem a birra, tem o choro. Tem toda aquela questão de que a criança também está sofrendo. Aí a mãe sofre pelo sofrimento dela e pelo sofrimento da criança. Então, ela duas vezes, porque a mãe sente pelos seus filhos também. É um momento Sim. bem delicado mesmo. Uhum. É isso que você falou, é muito real, né? Além disso, tem isso. Como a criança também está fora do comum para ela, exatamente, ela acontece esse período de adaptação onde ela pode, né, ter birra, ela se sente. Algumas vão para tristeza, algumas vão ficar irritadas, enfim, tem várias situações, né? E a mãe tem que aprender a lidar com aquilo ali também, né? Sim, é verdade. Obrigada, Alessa. Tô vendo um comentário aí de um seguidor e amigo meu. Obrigada pelo comentário. É, assim, eu sou apaixonada por educação, então eu faço o que eu puder para melhorar realmente a educação e uso minhas redes sociais muito para isso. Inclusive, Dani me convidar foi assim um prazer, porque agora eu vou atingir também outras mulheres, né, que precisam de ajuda nesse momento. Uhum. É, o que a Então vamos gente lá, puder quarta fazer. dica. É verdade. A quarta dica. Isso foi experiência própria mesmo com os meus alunos. Um contato direto com a escola que as mães precisam ter para entender como aquela escola está fazendo nesse momento. Porque não existe uma receita de bolo e não existe uma única forma. Cada escola está se adaptando, como você mesmo falou na introdução. No início foi bem difícil, os professores também tiveram dificuldades, as escolas também tiveram dificuldade. E elas foram se adaptando, e cada uma de um jeito. Muda se a escola é pública, se a escola é particular. Mesmo dentro da pública e da particular, existem várias situações diferentes. Tem situações em que o município juntou todas as escolas e está fazendo a mesma metodologia. Mas a particular não, a particular é cada um dono, então cada um fez uma coisa diferente. Então a quarta dica é justamente que as mães tenham um contato direto com a escola, com coordenação, com direção, com professor, com quem tiver essa abertura, porque precisa entender como vai funcionar. Porque eu digo que é uma experiência própria, porque eu vi algumas mães falando, não, mas não está tendo nada não. Eu, como professora do reforço, entrava em contato com a escola e descobria que estava tendo. Chegou a um ponto de escolas particulares estar em semana de prova, eu ficar sabendo e as mães não saberem. Mas por quê? Porque eu estava ali correndo atrás. Então eu aí ela falava, olha, gente, você está sabendo que essa semana é semana de prova de seu filho? Não, como assim? Porque esperavam que não ia ter a prova durante
o online, né, durante essa quarentena. E as escolas particulares estão fazendo prova. As públicas, até o momento aqui na Bahia, não estão fazendo. Mas as particulares estão. Então, algumas semanas atrás, teve semana de teste, semana de prova. E o que eu vi é que, às vezes, a família estava desinformada porque não estava com esse contato direto. Então, é necessário o contato direto dos pais com a escola, seja através do professor, seja através do coordenador pedagógico ou do diretor, e um contato constante, porque a verdade é que toda hora tudo muda. Então, a regra da semana passada pode mudar para essa semana. O horário da aula da semana passada pode mudar para essa semana. Então, a quarta dica é: tenha um contato direto com a instituição de ensino do seu filho, da sua filha. Porque só assim que você vai conseguir ajudar de verdade os filhos na hora do estudo e da organização. Legal, gostei muito dessa dica, porque eu quero até trazer uma outra coisa que eu acho importante, e isso que eu vou falar agora tem muito a ver com o meu trabalho. Eu acabei de fazer um aulão onde a gente falou sobre isso, eu vou começar um curso com as meninas, né, que eu vou ministrar, que tem isso dentro do curso, que é a questão da autorresponsabilidade. Tem muitas mães que acabam entrando nesse papel de vítima, exatamente assim, porque a escola não avisou, porque a escola tinha que avisar. A escola tem que avisar? Sim, na verdade tem. Só que não é só a escola. Tem que ser uma via de mão dupla, né? A mãe, o pai, os responsáveis também têm que saber o que está acontecendo, né? E eu sei que tem muitos pais que não fazem isso, né? Então, aqui em casa, por Sim, exemplo, infelizmente. a escola se comunica com a gente, assim, quase que diariamente por e-mail, né? A escola da minha filha. Mas eu sei que tem escolas que não fazem, né? E só que, às vezes, até eu que me perco nas informações. Até hoje eu estava vendo uns e-mails que estavam na minha caixa de spam e que eu não tinha visto. Mas, às vezes, a gente se pega no meio da correria e acaba perdendo esse momento, assim, de falar, ai, meu Deus, preciso ligar lá para É saber. verdade. Mas é bem isso mesmo. Opa, derrubei aqui. Mas é bem isso mesmo, assim. É a autorresponsabilidade da gente também ir atrás, né? Da gente também saber o que está acontecendo e ser orientado, né? Isso. E eu recomendo, inclusive, algumas escolas estão fazendo grupo de WhatsApp com os filhos. Eu recomendo, e aí a recomendação vai tanto para a instituição como para os pais, que seja grupos de pais e filhos, não só filhos. Que é como eu faço aqui no meu reforço. Porque se um não pegar, o outro pega. Então, os dois estão lá, a responsabilidade dos dois. Então, quando eu agora no meu reforço presencial, eu não estou tendo aula presencial, então eu também já tinha esse grupo, mas estou usando o grupo para passar as atividades. Então, eu, às vezes, quando eu mando, se o filho não vê, a mãe vê. Então, às vezes, a mãe, como já sabe que eu sou um pouquinho rigorosa, elas mandam mensagem para mim no privado. Pro, ele fez, porque eu vi que a senhora mandou lá no grupo, mas a resposta tem que ser no privado, porque eu mando a atividade no grupo, mas peço para mandar a resposta no privado. Então, eu começo a puxar essas mães também. Então, tem que ser, como você falou, dos dois lados, né? A mãe e o aluno junto. E aí, uma recomendação extra seria essa. Se for fazer grupo de e-mail, de WhatsApp ou de Telegram, bota os dois, bota a mãe e bota o filho, porque aí os dois recebem informação. Mas as mães têm que realmente ter esse contato direto com a escola. Ah, legal. Aqui eles têm grupo de WhatsApp com os alunos e com as mães é por e-mail. Então eles separam. Sim. Mas aí pelo menos tem o contato com os dois, né? Porque também, assim, os alunos, eles conversam muito entre eles nos grupos, porque eles começam a perguntar da lição, aí um ajuda o outro, aí não sei o quê. Então, imagina eu, mãe, com aquele grupo toda hora. Pi, 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 pi. Ah, não, também não dá, entendeu? É Então, aí verdade. o e-mail é melhor para mim, nesse caso. No caso do meus grupos, eu cuido muito para que não tenha muita informação. Quando começa a ter muita informação, eu já boto, chamando no privado. Então, assim, as dúvidas eu deixo realmente que os alunos me chamem no privado. E quando é entre eles, eu peço, gente, conversa no privado para Ah, não legal. ficar muito cheio, justamente porque senão as mães saem. É verdade, senão Uhum. as mães saem do grupo. Porque a gente não dá conta, não. Porque eles têm tempo sobrando, eles ficam bate-papo o dia inteiro. Mas a gente não dá, né? Verdade. Assim, a quinta dica tem muito a ver com a quarta dica. Então, assim, com base nessa quarta dica, que é o contato direto, fazer um planejamento em casa. Porque, assim, nós professores vivemos de planejamento, isso é fato. Para os pais é bem difícil, mas é necessário. A gente precisa de planejamento para a vida. Mas nesse momento, por mais que os professores estejam fazendo planejamento, os pais têm que entrar nesse planejamento também. Então, com base nas informações que chegaram da escola,
você sentar com seu filho e planejar. Ó, você tem 10 atividades. Como é que a gente vai dividir essa atividade no seu dia, no seu horário? Planejar como é que vai ser essa organização. Porque o que é que eu vejo hoje? Tem horário da aula, e aí a aula às vezes é ao vivo, às vezes é gravada, e quando é gravado, os pais estão com mais dificuldade de administrar, porque o aluno quer fazer na hora que quer, e aí a gravada está mais difícil, a online os pais estão lidando melhor, porque simplesmente, o horário é esse, vai e entra. Mas você tem aula para você assistir, geralmente tem atividade, às vezes tem trabalho, tem que estudar para a prova, a depender da série tem mais ou menos disciplina. A escola divide em horários, então você também vai ter que sentar com seu filho e tentar fazer essa organização. Tem escola que está fazendo aquele horáriozinho, do mesmo jeito que tem na escola, mandando para os alunos, ó, de tal e tal hora estude tal disciplina, de tal, que ajuda, mas nem todas as escolas, infelizmente, estão fazendo isso. Então, os pais têm que tentar se reinventar nesse momento e pegar as informações da escola, que a escola mandou, e sentar com o filho para planejar. Se ficar muito difícil, planeja por todo domingo, por semana. Não, essa semana você tem o que para entregar? Essa semana você tem que ir à aula. Vamos combinar qual vai ser os horários. Esse planejamento também é necessário e nem sempre a criança, principalmente os mais novos por falta de experiência e os adolescentes porque, tipo, deixa fluir, né? Deixa acontecer. Então, todos dois, nos dois níveis, precisam dessa ajuda. Não é nem deixar fluir, é deixa para depois, né? É sempre deixa para depois. Mas isso que você falou é muita realidade que a gente está vivendo agora, porque o que acontece? A escola da minha filha, eles retomaram essa semana, eles ficaram 15 dias em recesso, né? Eles falaram que eles adiantaram parte das férias, e eu acredito que esse recesso foi inclusive para eles se organizarem melhor lá, né, internamente, porque eles vieram agora com uma proposta diferente. Quando eles, da primeira vez, logo no início, eles não estavam com os horários tão definidos, então assim, eles faziam um cronograma para a semana. Essa semana vai ter aula tal hora, tal hora, tal hora. Só que durante a semana, às vezes, eles iam mudando os horários. E aí cada professor mandava um link diferente. Então teve aluno, às vezes, que estava meia hora numa sala esperando o professor, mas o professor estava em outra sala. Então estava meio bagunçado. E aí, quando eles voltaram agora, eles voltaram desse jeito que você está falando. Eles estão com o horário de aula como se fosse na escola. E aí eles conseguiram montar um esquema em que os alunos ficam todos num link, então numa única sala, e os professores é que entram e saem nos seus horários. Muito melhor. Mesmo. Como se fosse na escola mesmo, sabe? Então isso funcionou muito bem, tanto que ela mesma, né, minha filha mesmo estava elogiando, falou, mãe, agora tá ficando mais organizado, né? E aí agora os professores estão, mesmo em sala de aula, durante a aula, como eles já faziam dentro da escola. Passa a lição, já faz com os alunos, já treina ali com eles, já corrige exercício ali com eles, porque antes estava ficando tudo para os alunos fazerem sozinhos, e nisso eles estavam se perdendo. Sim. E agora eles estão fazendo tudo junto, e aí tem a lição de casa, o trabalho normal. Mas eles estão seguindo mais ou menos assim, como era no presencial, só que agora no online. E aí a coisa ficou melhor assim. É justamente isso. Inclusive, quando logo no início você via que os alunos estavam muito perdidos justamente por isso, porque os professores também estavam um pouco perdidos. E aí ficava difícil. Tipo, quem tem que me orientar ainda está um pouco desorientado e eles não tinham culpa. É aquela coisa que você falou, eles também estão sofrendo com isso. Eu digo que, de certa forma, a adaptação para o online para mim foi mais fácil, porque eu já tinha a plataforma de ensino. Mas foi mais difícil para as pessoas aceitarem. Então, a aceitação é que está mais difícil. Mas, para mim, como professora, o desafio foi bem pequeno, porque eu já tinha a plataforma, já estava testando, meus alunos no ano passado já estavam testando, mas a maioria dos professores, principalmente os mais velhos, eles têm uma rejeição do online justamente pela questão de que não nasceu nesse mundo, né? Então, não sabe usar esse novo mundo. E aí, foi interessante que você falou da escola de sua filha, justamente porque eles deram esse tempo para eles se adaptar, né? Por dar esse recessozinho aí, deu esse tempo para eles se adaptarem. Essa semana mesmo, um aluno meu chegou e falou o seguinte: minha pró não sabe mexer na plataforma. Eu fiz, tenha paciência, você nasceu na tecnologia, ela não. Aí, pró, mas é muito chato e tal. Eu fiz, mas tenha paciência, porque realmente eles percebem, né, que eles têm mais jeito. Inclusive, um aluno meu disse que teve um outro aluno que conseguiu derrubar a professora para trollar a professora, porque a professora não sabia mexer, imagine. Então, lidar nesse momento é complicado. Eles são terríveis, né? Tá chegando um pessoal aqui que eu acho que conhece
você? Boa noite, é minha mãe e também minha priminha, que é Ah, minha aluna. Ela é minha aluna do online. Ela é minha ah, aluna que do online. legal. Muito E o bom bom. do online é que a gente consegue pegar pessoas de outros lugares. Eu estou numa cidade, essa minha prima está em outra cidade e ela virou minha aluna mesmo assim por causa do online, né? Legal. Vamos lá. E Então, assim, a sexta dica. A sexta dica é mais ou menos o que a gente está falando aqui, que todos precisam se adaptar. Mas a adaptação, a gente tem que entender que não é só adaptação do estudo. É adaptação de ficar dentro de casa e não poder sair, é adaptação da tecnologia, é adaptação dos horários, é adaptação de que todo mundo ficou dentro de casa, então o filho tem que respeitar o trabalho da mãe e a mãe tem que respeitar o estudo do filho. E aí também aquela coisa de quem tinha babá não tem mais nesse momento, de quem tinha uma pessoa para cozinhar, uma cozinheira, também não tem. Você tem que se virar nos 30, né? E aí você tem que entender e respeitar a adaptação de ambos. E aí eu acrescento respeitar também a adaptação do professor. Porque muitas mães também tá o sentido contrário que você falou no início, né? Muitas pessoas estão criticando as mães, mas também tem muitas mães criticando demais os professores e não tendo essa empatia de que é um momento complicado. Tem mães que, inclusive, chegaram falando para mim assim, o que você faz que os alunos querem ir para a sua aula, mas não querem para da escola. Eu digo, olha, eu não sei o que está acontecendo na escola, mas praticando a empatia, eu acho que é porque eu estou mais adaptada à tecnologia, então eu consegui me adaptar mais fácil. E os outros professores da escola, principalmente as escolas que não tinham plataforma de ensino, porque algumas até tinham, mas eles estão com dificuldade de se adaptar. E os alunos percebem isso. Sabe? Os alunos Uhum. percebem. Geralmente, quando eu tenho algum problema, eu deixo claro. Eu falo, peraí, gente, tive um probleminha aqui e tal. E aí eles aceitam mais. Mas se você tentar disfarçar, aí eles caem matando em cima de você. Então é melhor você ser natural e dizer, não, tive um problema, tô resolvendo. Mas a gente praticar empatia, tanto filho com mãe, mãe com filho, com o professor, com a escola, para a gente entender que todo mundo está precisando se adaptar nesse momento, né? Uma adaptação coletiva, digamos assim, e ao mesmo tempo uma adaptação individual. Ah, sim. Não, na verdade, a pandemia, eu acho que ela trouxe muito à tona esse assunto, né? Da gente ter um olhar mais cuidadoso com o outro, né? E é bem isso mesmo, é empatia e compaixão em qualquer área, de qualquer forma, porque tá todo mundo vivendo um novo normal, como se fala, né? E o que é novo assusta, faz a gente ficar meio e agora, perdido. Então a gente tem mesmo que ter essa empatia, essa compaixão por todos, né? Certíssimo. Sim, verdade. Bom, a sétima dica aflora aí o meu lado psicopedagoga. Não tenho como deixar ele de lado. Que é respeitar o ritmo do aluno. Por quê? Porque, assim, às vezes a gente não entende, principalmente quem não é da área, e eu não culpo os pais, é por não entender mesmo o processo de aprendizagem. O pai sabe a resposta, tem aquela agilidade para responder, mas o filho ainda está em processo, então pode ser mais lento. Ou então ele pode ser muito rápido e aí pensar, você pescou de onde? Não, tem que respeitar o ritmo da criança. E cada criança é que nem uma plantinha, elas são únicas. E tem ritmos diferentes, a gente precisa respeitar esse ritmo de aprendizagem. Vai ter crianças que vai, por exemplo, estar aprendendo a ler. Vai ler mais rápido, outra vai ler mais devagar. Ou na hora que está aprendendo lá um conteúdo novo de física, de química, de biologia para os maiores, vai se fascinar com aquele assunto novo. Ou então vai ter aquela rejeição inicial que é próprio da aprendizagem do novo. E se você não respeitar esse ritmo, você tem o risco ou de atropelar a criança, o adolescente, ou até de roubar o direito dela de aprendizagem, porque eu considero, como psicopedagoga principalmente, que os adultos às vezes roubam o direito de aprendizagem da criança, não por maldade, mas por não respeitar o ritmo. E aí fala, não, B com A. É Bá, você não sabe que é Bá? Não espera a criança tentar juntar ali o B com A. Então, o ritmo da criança e do adolescente é muito importante. E às vezes a pessoa pensa que é só na infância. Não, na adolescência também. Na adolescência, um exemplo clássico aqui, hoje eu tenho muito mais aluno adolescente, é quando eu faço uma pergunta, por exemplo, vamos dizer assim, estou fazendo sabatina.
Aí eu pergunto, eu trouxe essa batina da nossa época, né, de nossa infância, que muita escola não usa, mas eu acho muito importante. Eu trouxe de volta isso no meu reforço. E às vezes eu tô perguntando para um que tem uma dificuldade ali, aí eu pergunto, 8 vezes 6. Aí o outro que já sabe, não é nem o adulto, é o próprio adolescente. É tanto, é tanto. Então aí eu falo, calma, você tá roubando o direito de seu amigo de tentar pensar e aprender. Então, às vezes, até por ansiedade, por impulso, você dá a resposta para o aluno e tira o direito dele de aprender. Então, respeite o ritmo de aprendizagem, mesmo que ele seja lento. Porque tem muita gente que acha que só é lento quem tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou algum tipo de deficiência. Não. Todos nós vamos ter muita facilidade com algo, mas vai ter algo que vai nos travar. Então, por exemplo, eu sou muito teórica. Para mim, teoria é fácil de aprender. Mas quando vem alguma coisa prática, eu tenho dificuldade. Aí tem gente que fala, mas você gosta tanto de estudar. Mas eu também tenho minha limitação. Todos nós temos, professores têm, pais têm. Então, respeitar esse ritmo para que a criança realmente consiga evoluir, mesmo em momento de quarentena, né? Ah, legal. Nossa, ó, isso que você falou me trouxe o pensamento de que, assim, sinceramente, eu como mãe hoje, e depois de tantos anos, agora eu tenho mais consciência, deveria existir um curso, um mini curso para os pais antes dos alunos entrarem na fase de escolar, que é para a gente entender como funciona e como agir em casa, né? Porque é isso que você está falando, a gente faz esse tipo de coisa não é por maldade, é por ignorância. E ignorância no sentido de Sim, não conhecimento, de não entender, né? Porque vocês, igual você falou que é psicopedagoga, você entende disso. Mas eu não entendo, isso. né? Eu não sei. Então, eu ajo da forma que eu acho que tem que agir, né? Então, acontece muitas vezes da gente fazer por eles, da gente dar a resposta, igual você falou, e tira deles, né, esse momento de encontrar sozinhos, de ter autonomia, né? Isso. E é justamente isso. O bom de a gente estar aqui com uma mãe e uma psicopedagoga, porque tem os dois lados, tá vendo? Você mesmo reconhece que. E eu entendo que não é por maldade, por isso eu sempre. Todas as mães que trabalham comigo já sabem que eu sou chata nisso. Eu não dou resposta. Inclusive, já tive mães que desmatricularam daqui, porque queria que eu desse a resposta. E eu não acredito nesse tipo de educação. Então, porque eu Uhum. sei o quanto eu prejudico. Mas as mães fazem sem saber. Então, eu achei muito importante trazer esse lado psicopedagoga para essa nossa conversa, para trazer essa questão. O ritmo tem que ser respeitado. E existe também um outro extremo que é mais raro, mas acontece, de a pessoa perder a paciência e dizer, se você não fizer certo, eu vou bater. E aí também é uma outra forma mais grave de desrespeitar, né? Mas também é um desrespeito. Então, respeitar o ritmo da criança, nem para dar a resposta, nem para ficar ansioso demais, nervoso demais, porque você deixa, às vezes, o medo e o nervosismo dos pais passa para o filho às vezes até sabe a resposta, mas não consegue Uhum. responder, né? Porque fica Sim. nervoso, fica tenso com aquela situação. A gente entende que os pais não estudaram isso. Eu tive uma professora na época da graduação de pedagogia, que ela era mãe e pedagoga. E ela dizia, para mim, todas as mães deveriam ser pedagogas, porque Né? conseguiriam ensinar melhor aos seus filhos, né? Não, Mas concordo plenamente. Mas é isso que eu tô te falando. Cria um cursinho para os pais. Aí a gente divulga para as mães fazerem, ó, esse é o cursinho que você tem que fazer para você, né, colaborar com a educação do seu filho. Acho que deveria existir esse tipo de curso. é verdade. Eu já tive a ideia de fazer um curso assim, sabia? Você hoje, de certa forma, está até fortalecendo um pouco isso. Eu já tive vontade de fazer um curso para as mães, justamente ensinando isso, porque não é maldade, pelo menos a maioria eu não acredito que seja. É realmente não saber, é ignorar a situação de como lidar com. E agora mais ainda, né? Porque eles foram forçados a aprender. Porque o que é que acontecia quando não tinha a quarentena? A gente tinha a situação de que os pais que tinham dificuldade pagavam alguém para fazer isso. O meu trabalho, de certa forma, é esse. Então, o meu reforço escolar é os pais ou que não têm tempo, ou que não sabem como ensinar, fala, não, eu pago a mensalidade do seu reforço para você ajudar meus filhos. Mas nesse momento eles se viram, poxa, não posso mais. Eu estou fazendo atendimento online, mas tem pais que não acreditam no online. Ou tem professores de reforço de outros lugares que não deram essa possibilidade porque também estão se adaptando. E aí os pais são obrigados a realmente
fazer essa situação, né? Aprender a lidar com ensinar os filhos. Sabe uma situação que eu não sei se é muito comum, mas que aconteceu aqui em casa? A minha filha, ela tem dificuldade, ela tem bastante dificuldade, principalmente nas matérias que eu preciso interpretar texto, sabe? E assim, né? Quando eu paro para, né, quando eu sento com ela, às vezes, para ajudar em alguma questão que ela não está conseguindo, eu procuro fazer isso, de esperar ela conseguir entender. Só que eu percebo que ela fica esperando que eu dê a resposta, o que eu explique. Só que eu falo para ela, você precisa aprender, não é eu explicar, mas é você conseguir ler e entender. Falei, porque na hora que você for fazer um vestibular que vai ter aquele texto daquele tamanho, eu não vou estar lá do seu lado, sabe? Não vai ter o professor lá do seu lado. Só que aí eu falei para ela, aí ela, mas o professor me explica. E aí eu me toquei de uma coisa, porque como eu já dei aula, eu já tenho uma noçãozinha. É que eu não sou pedagoga, né? Eu dei aula de inglês, é Sim. diferente, né? Mas Uhum. uma coisa para mim que é certa. Quando eu estava, por exemplo, quando eu dava aula para grupos, por mais que você queira respeitar o tempo do aluno, você está num grupo e você tem horário e você tem cronograma. Então, tem aluno que, às vezes, ele tem um tempo muito mais lento do que o resto da turma. Você dá um Sim. tempo, só que chega uma hora que você não pode dar mais tempo. Você precisa dar a resposta para você continuar, porque você tem um grupo inteiro ali e você tem hora para cumprir, você tem cronograma para cumprir. Então, você não dá esse tempo para o aluno. Então, foi isso que eu expliquei para ela. Eu falei, olha, o professor, na sala de aula, ele está com um grupo inteiro, ele não pode parar e seguir no seu ritmo apenas. Então, ele precisa encontrar um meio termo no ritmo de todo mundo. Então, aproveita esse momento agora que a gente tem tempo, porque aí você vai fazer no seu tempo. Você não está sendo Isso. pressionada na escola, né, a seguir o grupo, entendeu? Então, eu quis mostrar para ela, na verdade, o benefício dela estar estudando por conta agora, sabe? Sim, verdade. Deixa eu só falar, porque subiu a pergunta, não, comentário, foi que uma aluna minha, que foi a Cristal, ela falou, queria agradecer, né, que ela falou que realmente minha aula é a melhor, que ela gosta muito da minha aula. Fico muito feliz, Cristal, muito obrigada mesmo. Mas assim, é justamente isso. Inclusive, no meu reforço, antes mesmo da plataforma, eu falava isso e falo até hoje. Gente, a escola, infelizmente, não consegue respeitar o ritmo de cada aluno. E não é por maldade, é porque o Uhum. grupo é grande. Então, você tem que levar o grupo. Vamos dizer, eu estou ensinando lá como faz uma divisão, que geralmente é das 4 operações a mais difícil para a maioria. Estou ensinando divisão. Poxa, a maioria da turma aprendeu. Uma pessoa não aprendeu, eu não posso parar. Infelizmente, eu digo isso, a escola. A escola não pode parar. A escola tem datas, a escola tem cronograma para seguir, tem uma lista de conteúdos que tem que cumprir naquele período. Então, ela não pode esperar. E é uma das coisas que eu falo muito isso com meus alunos. Pra você ter noção, foi até um motivo que eu fui fazer psicopedagogia, porque eu gosto mais do trabalho individualizado. E por isso também fiz o meu reforço. Eu consigo no reforço fazer o que a escola não consegue. E aí muitos alunos chegam e falam, por que tal pessoa está fazendo soma e eu estou na multiplicação? Aí eu digo, porque ela está com dificuldade na soma e você já passou dessa dificuldade, já passou porque eu faço soma, subtração, multiplicação e depois a divisão, né? E aí a pessoa que fica um tempo mais na soma é porque ela precisa. Quem passa rápido para a soma já vai para a subtração. Então, cada caderno, cada atividade de cada aluno, eu vou seguindo o ritmo dele. Então, na minha turma, eu tenho alunos no mesmo dia que está lá já na divisão e outro que está na soma ainda. Porque eu consigo fazer isso no reforço, porque eu não tenho um cronograma para seguir. O único cronograma que eu tenho para seguir, na verdade, eu tenho 2. Um é o da escola, mas aí a gente tem um momento da escola, que é para fazer as atividades escolares, e um momento para fazer atividades do reforço. Quando é a atividade do reforço, sou eu que faço o cronograma e eu adapto a cada aluno, mas a escola não consegue fazer isso. Então, de certa forma, por isso que eu recomendo, mesmo quem não faz reforço escolar, que inclusive não é uma cultura em todo canto do país, o reforço escolar, mas quem não tem essa possibilidade, que ensine seus filhos a que eles façam o extra, né? Estude mais aquela disciplina que está precisando. Eu tenho muita dificuldade em história, então leia mais história. Tenho dificuldade em interpretação, leia mais texto, leia mais textos. E às vezes eles fogem. De certa forma, sua filha estava fugindo. Sim. Eu fiz uma aula esses dias, minhas aulas
da plataforma, elas têm temas, né, específico. E teve um dia, que era o dia do debate, que eu resolvi não fazer debate, eu resolvi fazer conversando sobre leitura. Meu Deus, pense no pânico. Eu tive que mudar a data dessa aula, eu tive que ser bem rigorosa com eles, porque teve aluno que fugiu no dia, teve aluno que foi, mas não leu o livro, teve aluno que disse que me mandou mensagem no privado, eu não vou para aula porque eu li, mas não entendi. Então, eles fogem da leitura. Infelizmente, nossa cultura da leitura é muito fraca. E aí, quando eles não conseguem, eles fogem. E aí, o que foi que eu fiz? Eu adaptei, mudei a data da aula, adaptei e falei, ó, antes o livro era a gente que escolhia do reforço. Agora não, vocês vão escolher o livro para que vocês fiquem mais à vontade, mas vocês vão ter que apresentar cada um o seu livro. E aí, a semana foi uma loucura. Eu não estou conseguindo, eu tenho dificuldade de ler no PDF, é difícil interpretar. E aí eu fui dando várias dicas de como fazer isso. Inclusive, fiz uma aula específica para isso, como interpretar texto. Porque eles têm dificuldade mesmo, mas acabam fugindo. E a gente tem que tentar ajudar, mas a escola não consegue. Pai, mãe consegue, reforço consegue, mas a escola, infelizmente, não consegue. Sim. Uhum. Deixa eu E dar uma assim, olhadinha no seguindo... nosso horário. A gente tem mais 15 minutinhos. Vamos lá. Eita! Seguindo, ter alguém para orientar. De certa forma, isso eu nem vou precisar falar muito, porque a gente acabou de falar isso, né? Sempre a criança ou adolescente precisa de ter alguém para orientar. Na escola, ele tem um professor para tirar dúvida. E agora, no online, nem sempre tem disponível ali na hora que precisa. Quem está ao vivo, sim, mas nem sempre tem. Então, nesse caso, ou o próprio pai, a mãe fazer, ou então, ó, eu odeio ler, tá vendo? Tô vendo. Então, assim, é complicado. Mas, assim, nesse momento de quarentena, a criança ou adolescente precisa ter alguém para orientar. Se o pai e a mãe não conseguem, procura outro recurso, um tio que tem mais paciência ou tem mais habilidade, ou contrata alguém, mas tem que ter alguém para orientar. É indispensável você ter realmente uma pessoa para orientar. Tem crianças e adolescentes que conseguem sozinhos, ótimo, mas nem todas conseguem. E a gente precisa respeitar isso também. Legal. Estávamos na oitava, a nona. Algumas escolas estão conseguindo fazer essas crianças e adolescentes exercitar o corpo, outras não. Então eu trouxe como nona dica, exercitar o corpo. Gente, não precisa fazer ginástica, brincadeiras dentro de casa, pega vídeos no YouTube de músicas cantadas e dançadas, sabe? Tem para todas as idades. Tem algumas escolas que estão tendo professor de educação física em horários específicos. Então, tá botando no turno oposto um professor de educação física, mas nem todas conseguem. Então, os pais verem uma possibilidade de exercitar o corpo. Porque aí vai influenciar até na época do coronavírus, né? Que melhora a imunidade, mas também nosso corpo precisa se movimentar. Não precisa, vou fazer uma ginástica. Não, vai fazer uma dança. Vai fazer. Eu tenho um canal do YouTube, pode indicar aqui um canal do YouTube, Claro. Dani? Eu não conheço os donos, não, mas eu gosto muito, que é o Palavra Cantada. A Palavra Cantada tem muitas músicas, assim, tanto para criança bem pequena como para maiores, que você canta e movimenta, às vezes só movimenta o braço, só movimenta a perna, mas você trabalha a coordenação, você não fica parado. Tem uma música mesmo que eu trabalho muito com meus alunos, que é a Iapo, que é da Palavra Cantada, que você trabalha batendo mão, batendo pé, bate na cabeça e tal. Até os adolescentes gostam. Eu já fiz festa aqui que os meninos falam, bota aquela música do Iapo pra gente dançar. Então, exercitar o corpo, mesmo que não seja com uma atividade física, como tem na escola lá, educação física, mas de alguma forma se movimentar, né? Legal. E assim, a 10 eu acabei falando antes, que foi a ajuda profissional. Nem sempre você precisa, mas tem casos que precisa. Só vou complementar a questão da ajuda profissional, porque eu tô vendo nesse momento muita gente precisando de ajuda profissional, não só de professor, mas também de psicólogo, de orientador educacional, de psicopedagogo. Então, procurar também ajuda profissional quando for necessário, de acordo com a demanda. Então, nesse momento, eu tive alunos que eu precisei encaminhar para psicólogo, teve alunos que eu precisei encaminhar para a própria psicopedagogia, ou alunos que não têm reforço e precisa, a partir de agora, ter um reforço online, porque tem essa dificuldade. Então, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum em a mãe procurar uma ajuda profissional para ajudar essas crianças e adolescentes nesse momento. E até para ajudar elas mesmas, porque às vezes a própria mãe também precisa dessa ajuda. Uhum. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que existe muito preconceito, né?
Então, existe aí isso que você falou, da vergonha, do medo, do julgamento, né? Que as pessoas começam a julgar, mas isso que você falou é muito, muito importante mesmo. Adorei, Verdade. adorei muito. Adorei muito o nosso papo. Eu gosto de trazer muito para a minha realidade, por isso que eu falei de situações que eu vivo, porque eu acho que tem bastante gente que acaba se identificando também, né? Outras mães e tudo mais. Sim. É como você falou, né? A gente está com os dois lados da moeda aqui, porque você é a especialista e eu sou a mãe, né? E, e eu achei muito legal, espero que você tenha gostado também. Eu gostei Eu demais. amei, amei muito. Estou muito feliz pela, né, por você ter aceitado, por a gente estar aqui. Quem sabe num futuro a gente volta a se conversar de novo. E, bom, se você Sim. quiser dar um recado final, fazer algum convite, falar alguma coisa, fica à vontade, que a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Eu coloquei aqui uma dica bônus que eu botei para fechar, né? Porque as outras dicas que eu pensei em dar bônus, de certa forma, a gente já foi falando, foi fluindo, principalmente por essa relação mãe-professor, né? Porque você foi Uhum. trazendo as suas demandas. Mas, assim, uma dica bônus é aproveitem esses momentos. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes os pais não têm como ter essa relação com os filhos. Então aproveitem, na hora de fazer a atividade, sente junto, ensine, aprenda junto. E ao mesmo tempo, na hora que for fazer uma atividade do corpo, por exemplo, se divirta, brinque, jogue, pule corda, traga sua infância de volta, se for o caso, porque é um momento difícil, mas que a gente precisa de mais leveza. E aí você aproveita para aprender com o momento e ensinar para o seu filho que todo momento difícil tem uma aprendizagem. A gente, como adulto, acho que consegue perceber isso mais fácil, de que é um momento complicado, é uma mudança, mas que a gente está aprendendo muito. Só que a criança ou adolescente não consegue sozinho, às vezes. Então, aproveita esse momento para ser um momento de troca de pai, mãe, com filho, um momento de aprendizagem, um momento de carinho, um momento de família mesmo, que com a correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue. Então, muita gente disse que o coronavírus veio para dar um pause na gente, né, e fazer a gente viver momentos importantes que a gente não consegue. Então, aproveitar esse momento. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só me seguir, Thaisiane Santana, lá vocês conhecem um pouco. Eu divido muito, tanto o pessoal quanto o profissional. E esse ano eu estou com um projeto que eu seja exemplo, que é justamente para mostrar que a gente educando pelo exemplo, a gente consegue arrastar mais criança e adolescente para o que a gente realmente acredita. Que legal, adorei. Eu acho que você fechou com chave de ouro, porque essa dica foi ótima. Obrigada. Então, quero agradecer quem está aqui com a gente, quem apareceu, quem ficou aqui com a gente. Estou vendo que teve gente que chegou agora, mas vai ficar gravado, né? No final aí eu vou deixar aqui no IGTV, então vocês podem assistir quem quiser. Então, para a gente terminar aí essa sexta-feira, foi muito gostoso, adoro quando flui assim. E que vocês tenham um ótimo fim de semana. Thaís, e que você também tenha um ótimo fim de semana e muito sucesso aí nesse projeto, porque você tem uma Obrigada para consciência você ótima, também. né? E eu acho que tem mais a que trazer isso para todo mundo mesmo. Tá bom? Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.